Olá! Hoje nós temos o convidado Rodrigo Oliveira Rodrigues. Ele irá falar sobre agenda pública e suas prioridades e atores. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Tigrão. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. O que o senhor tem para falar sobre agenda pública? Esse assunto é longo. A agenda pública a gente pode definir como as prioridades que o governo tem de vários problemas, mas qual deles são as prioridades para entrar em pauta naquele momento. Então, vamos dizer que 50 problemas que o governo tenha feito um levantamento, ele analisou todos esses 50 e ele acredita que alguns deles, por exemplo, 10 ou 15, são a prioridade e devem ser resolvidos antes do que os outros. Mas por que essa prioridade é feita? Por que todos não são resolvidos ao mesmo tempo? Tigrão, a gente poderia, isso seria o ideal, né? Conseguir resolver todos os problemas que a gente tem. Mas como a nossa casa, o governo, o país, a nação é uma casa que abriga milhões de pessoas. E como na nossa casa, não dá para a gente resolver tudo ao mesmo tempo. Por quê? O número de pessoas é limitado, existe a limitação financeira, os recursos, né, são limitados, muitas vezes escassos, e também depende das pessoas que têm o poder de decidir. No caso do Brasil, são os políticos, tanto executivo quanto legislativo. Ah, entendi o que é uma agenda pública. E como que as prioridades são definidas? Então vamos lá. Muitas vezes, acredito que todas elas, as prioridades são definidas pelos atores políticos. Não só políticos, existem atores que são da sociedade civil, interessados em algum assunto, mas a maioria deles são atores políticos. São ou deputados, senadores, vereadores ou membros do executivo. Aí entra prefeito em nível municipal, governador em nível estadual e presidente em nível federal. Então, a gente sabe que cada um deles representa uma parcela da população, que é a parcela de quem votou neles. E eles devem dar recado para eles. Deixa eu te levantar aqui, Tigrão, tirar esse blusão aqui que esse assunto me deu calor. Então, eles devem representar a parcela dessa população e agradar essa parcela que acreditou neles, que votou neles, que fez um lobby. A gente sabe que aqui no Brasil o lobby político, o lobby eleitoral é proibido, é crime, mas quase sempre acontece por baixo dos panos, tá? Então esses políticos têm que agradar esse pessoal. Também existe já foi estudado, né? A gente estuda no nosso curso da UERGS de Administração Pública que toda motivação pessoal é muito importante, é muito mais importante que para qualquer decisão racional.
Então é um desejo individual que tem um impacto muito grande em uma decisão que vai ter consequências ao todo, à comunidade, ao país. Então você quer dizer que eles põem o desejo pessoal deles na frente do que é muitas vezes melhor para a população? Exatamente, Tigrão. E isso não estou falando nenhuma novidade. Isso é o que sempre foi, é o que é e o que vai ser. Isso ao menos aqui no Brasil. A gente tem um exemplo, vou dar um exemplo aqui para ilustrar essa situação, que é a que teve agora há pouco a discussão, entrou em pauta na agenda pública federal, tá? Estadual de alguns estados ao menos, a liberação ou não da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas pela Petrobras. E tinha gente muito interessada que a Petrobras fizesse essa exploração, exatamente, não só em questão de matriz energética, tá? O petróleo ainda é o principal combustível para toda a matriz energética do mundo. Pode ser que ali na frente já estão havendo mudanças, mas são lentas, tá? Então o petróleo ainda é a principal matriz energética. E a Petrobras aqui no Brasil, ela comanda isso, tá? É uma empresa estatal. E no meio dessa discussão existiam atores políticos e atores da sociedade civil que eram a favor e outros contra. Um dos principais a favor, que fez o lobby muito forte dentro do Senado e não só do Senado, do Congresso Nacional, foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Porque o estado dele irá ganhar muitos royalties com isso. Então ele tem essa necessidade, como ele foi eleito pelo estado, de agradar os eleitores dele. Então ele fez um lobby muito grande para que sim a Petrobras recebesse o aval para fazer essa exploração na bacia do Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. E outra vertente contrária a ele, como o IBAMA, ambientalistas, alegavam que deixar isso acontecer é muito perigoso para a fauna, para a flora do local, e que caso adentre algum resquício de petróleo ali no Rio Amazonas, não pode ser calculada, né? Não poderia ser calculada o desastre ambiental. Essa foi uma pauta muito interessante, muito importante, que aconteceu e que, no final das contas, a Petrobras recebeu o aval e vai poder executar esse serviço de exploração de petróleo no local. Ah, então quer dizer que os atores são os interessados de um lado e do outro acerca de um determinado fato. É isso? Olha, Tigrão, tu tá pegando a manha, hein? Tu não é bobo não. Eu tenho que vir mais aqui no teu programa, Noite com o Tigrão, para falar sobre essas questões que a gente aprende no nosso curso de administração pública da UERGS. Hein? Que tal? Acho que o pessoal vai curtir essa ideia. E é exatamente isso. Os atores envolvidos em alguma política pública na agenda são exatamente os interessados de um lado e do outro lado os interessados para que uma outra forma aconteça. Ou que aquela solução não venha a ocorrer. Se busca uma outra solução
para determinado problema na sociedade. Tá bom? No outro programa a gente fala mais sobre outras coisas, mas agora o tempo acabou, tá bom, Tigrão? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, amiguinhos. Até a próxima. Uau.